Olá galera, bom dia a todos. Estamos de volta aí com a nossa aula de Física, sempre aqui no canal Nilson Física. Então parabéns vocês que estão acessando, que estão aí assistindo essa aula nesse momento. Então hoje nós vamos trabalhar especialmente o capítulo de número 11, é isso? O nosso livro, sempre a gente está utilizando este livro, capítulo de número 11. E aí estamos exatamente na página 46, então todo mundo vai para a página 46 agora, pode pegar o vosso livro. Quem não tiver, só acompanha porque a gente vai passar a geral, né? O que a gente colocar aqui também vai estar em outros livros, mas em capítulos diferentes. Mas a essência e o conteúdo é o mesmo. Então, o conteúdo do capítulo 11 são colisões mecânicas. Então, o que é colisão? Então, colisão na física é choque, certo? Choque mecânico. E aqui nós vamos ter a oportunidade de ver alguns tipos de choques. Nós vamos ter o choque perfeitamente elástico, vamos ter o choque parcialmente elástico e vamos ter o choque inelástico. Cada choque desse tem suas características, ok? E aí, só que para nós entendermos os tipos de choques, como eles acontecem, como a sua energia é conservada ou não, nós temos que entender primeiro uma coisa chamada de coeficiente de restituição, certo? O coeficiente de restituição está na página 47, certo? Do nosso livro. Mas uma coisa é pré-requisito da outra. Você não consegue entender coeficiente de restituição se você não souber calcular a velocidade relativa entre dois móveis ou entre dois corpos. Então você tem que entender o que é velocidade relativa, né? E aí, para entender a velocidade relativa, nós temos que começar a entender o que é velocidade. Então vamos começar do zero fazendo... Vamos lá no início do curso de Física, onde você aprendeu o que é velocidade, o que é referencial, até chegarmos em velocidade relativa. Logo em seguida, vamos aprender coeficiente de restituição para aprendermos o que é choque mecânico, beleza? Então vamos lembrar. Vocês lembram que lá no capítulo 1, lá do primeiro ano, né, quando você inicia ali com o estudo do movimento dos corpos, a primeira coisa que você deve considerar é entender o que é um referencial. Então, depois que você entender o que é referencial, você vai entender o que é velocidade. Então, o que é referencial na física? Então, referencial é qualquer corpo que você adota para saber se um corpo está em movimento em relação a este elemento ou não. Então, referencial é como se fosse um elemento de orientação. Então, quando você coloca um referencial ali, você está colocando esse elemento como referência para entender se um corpo está em movimento ou não. E quando é, professor, que um corpo está em movimento? Um corpo está em movimento quando a sua posição muda com o passar do tempo em relação a esse referencial. Então, por exemplo, aqui está o notebook, eu estou de frente para a minha webcam, ela está fixa, eu vou escolher a minha webcam como referencial, no caso aí pode ser vocês agora nesse momento, e aí eu começo a me deslocar. E eu percebo que a minha posição está mudando em relação a vocês com o passar do tempo. Logo eu estou em movimento em relação a você. E logo você também está em movimento em relação a mim. Então o movimento é isso. Toda vez que a posição de um corpo muda com o passar do tempo em relação a um referencial, logo este corpo está em movimento em relação ao referencial. Caso contrário, ele está em repouso. Então se ele está em movimento, ele tem uma velocidade. E essa velocidade, nós vamos calcular agora a velocidade absoluta e a velocidade relativa. Então, o nosso conteúdo de hoje é velocidade relativa. Geralmente, a velocidade absoluta ela é em relação ao solo. Eu estou no meu carro, digamos, eu olho lá no velocímetro, o velocímetro está marcando 80 km por hora. Então, o velocímetro está considerando um referencial para ele se basear. E o referencial é o solo, é a pista. Então, ele está a 80 km por hora em relação à pista. Então, ele está se afastando de cada ponto da pista a 80 km a cada hora. Isso significa 80 km por hora. E aí, na sua trajetória, você tem vários referenciais. Você tem a própria pista, você tem um poste na beira da estrada, você tem uma árvore na beira da estrada, você tem uma casa na rua. Tudo isso é referencial. E os referenciais eles não são apenas fixos, eles são fixos e são móveis. E aí é que você vai ver e vai entender o que é um referencial inercial ou não, beleza? Mas vamos aqui para a nossa velocidade relativa. O que é velocidade relativa? A velocidade relativa entre dois corpos A e B é a velocidade de um dos corpos
adotando outro corpo, né, como referencial. Então agora eu quero comparar dois corpos, a velocidade relativa de dois corpos entre A e B. E aí eu tenho que escolher um corpo como referencial para saber se o outro está se movimentando ou não. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo bem claro. Pronto. Vou pegar aqui minhas duas calculadoras. Estou com essas duas calculadoras científicas em mão. Digamos que essas duas calculadoras são móveis, são carros. E esses carros, então, estão se deslocando. Esse aqui está a 10 metros por segundo em relação à pista. Esse aqui está a 20 metros por segundo em relação à pista. Então, essas velocidades de 10 e 20, respectivamente, são as velocidades absolutas deles em relação a um referencial fixo na pista, fixo na estrada. Mas essa velocidade de 10 metros por segundo, quando eu adotar esse outro corpo como referencial, ela vai mudar. Então, quando eu for comparar a velocidade desse corpo A com o corpo B, eu vou ter uma velocidade relativa, e não mais em relação ao solo, em relação a eles dois. E aí essa velocidade relativa, ela depende do sentido do movimento. Quando os dois corpos estão em movimentos opostos, a velocidade relativa é a soma dos módulos das velocidades absolutas. Por exemplo, esse aqui está a 10 metros por segundo e esse aqui está a 10 metros por segundo. Estão em sentidos contrários. Então, a velocidade de A em relação a B é somada. Os módulos, então 10 mais 10, 20. Então, estão se encontrando a 20 metros por segundo. Mas se os dois resolvem ir no mesmo sentido, certo? No mesmo sentido, aí sim, eu já subtraio os módulos. Se esse aqui estiver a 80 km por hora e esse aqui vem a 100 km por hora, a velocidade de A em relação a B é a subtração dos valores, a subtração dos módulos. Então, eu vou pegar 100 menos 80. Então, a velocidade de A em relação a B é de 20 km por hora. Então, o corpo A está se aproximando do B só apenas a 20 km por hora. Mesmo ele estando a 100 em relação à estrada. Mas o A em relação a B só é a 20, porque eles estão no mesmo sentido. Professor, e se esse aqui tiver a 100 também, esse aqui a 100? Eles vão se emparelhar e os dois estarão com a velocidade de zero, porque vai ficar 100 menos 100, então eles estão em repouso em relação ao outro. Então é por isso que quando um está a 100 e o outro está a 100, eles estão emparelhados, eles vão juntos infinitamente, porque eles estão com velocidade zero em relação ao outro, apesar de estar a 100 em relação à estrada. Entendeu? Então isso é velocidade relativa. Então, mais uma vez, velocidade relativa é a velocidade, né, entre dois corpos A e B, e essa velocidade de um dos corpos adotando o outro como referencial. Então, a velocidade relativa entre dois corpos A e B é a velocidade de um dos corpos adotando o outro como referencial. Então, vamos lá. Olha só para aquela figura. Deixa eu ver se a webcam está beleza aqui. Tá? Dá para ver, está nítido. O corpo A em relação ao corpo B. Qual a velocidade? A velocidade de A em relação à estrada eu chamei de VA. A velocidade absoluta de B em relação à estrada eu chamei de VB. Mas quanto é a velocidade relativa de A em relação a B? E aí você, para determinar, você tem que obedecer dois casos. A primeira situação, o primeiro caso, é quando os móveis estão com sentidos opostos. Então, olha só. Se esse aqui é o corpo A e esse aqui é o corpo B, esse aqui está com a velocidade VA e esse aqui está com a velocidade VB, a velocidade de A em relação a B, ou seja, a velocidade relativa de A em relação a B, o valor dela, é você pegar a velocidade de A menos a velocidade de B. Só que, quando você vai calcular essa velocidade relativa, ela é sempre a subtração de um menos o outro. Mas você sabe que quando o B está no sentido oposto, o movimento dele é retrógrado. Observe o sentido do movimento. Ó. Se você analisar a seta, olha só a seta, está aumentando para lá. Então aqui é a origem e para lá o sentido do movimento. Então quem está no sentido do movimento tem velocidade positiva, é progressivo. Quem está contra tem velocidade negativa, porque é retrógrado. Então logo essa velocidade aqui, olha, na realidade ela é negativa, porque ele está em sentido oposto. Quando eu jogar isso aqui no cálculo, eu vou ter isso, olha só. Velocidade de A menos a velocidade de B. Olha só, já subtraí aqui, ó. Certo? Dá para acompanhar aí? E aí você vai finalizar com, vou botar até de verde aqui, velocidade, não, vou continuar aqui com A mesmo, velocidade de A
Menos com menos dá mais a velocidade de B. Conclusão, moral da história. Toda vez que o corpo tiver com sentidos opostos, a velocidade de A em relação a B é exatamente VA menos VB. Só que em módulo, você subtrai os módulos. Aliás, você soma os módulos. O que vai ficar no final vai ser a soma dos módulos. Tá bom? Beleza. Então, o módulo de VA em relação a B é a soma do módulo do VA mais VB. Então, se eu estou com essa velocidade, eu tenho dois móveis, um contra o outro, certo? Eu somo as velocidades. Se esse carro vem a 100 por hora e esse aqui vem a 100, então a velocidade é 200 km por hora, tá bom? E já já a gente volta, já com outro caso, vou circular aqui, circulem aí. Já já a gente volta com a outra situação, que é quando os carros estão no mesmo sentido, tá bom? Beleza, a gente volta nesse instante. 1 minuto só, a gente está voltando. Ok, galera, então estamos de volta agora com o segundo caso da velocidade relativa. Eu estou determinando a velocidade relativa entre dois carros, entre dois móveis. Então vocês estão percebendo aqui uma pista, certo? O sentido do movimento aqui está da esquerda para a direita, carro B e carro A. No carro B nós temos uma carreta que está na frente com certa velocidade que eu vou chamar de velocidade VB. E aqui um carro querendo ultrapassar com a velocidade VA. Tá bom? Eu quero determinar a velocidade relativa de A em relação a B. Então o que eu vou fazer? A velocidade relativa entre A e B é você pegar VA menos VB. Quando eu boto VA menos VB, pessoal, sem o sinalzinho de vetor em cima, é que eu estou analisando só o número, só o módulo, só o valor. Certo? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Como eles estão no mesmo sentido e a velocidade relativa é a subtração, então ambos são positivos, estão no mesmo sentido progressivo. Então ninguém vai trocar o sinal para ficar o B negativo. Então fica assim mesmo. Então, moral da história, a velocidade relativa de dois móveis que estão no mesmo sentido é igual ao módulo do VA menos o módulo do VB. Certo? Você pega esse valor. Ok? Ou então você pode até deixar em um só. Deixar só o módulo dessa subtração, ó, VA menos VB. Até melhor. Né? O módulo da subtração de VA menos VB em módulo. Por quê? Porque se esse A aqui for maior e esse aqui for menor, vai ficar positivo. Mas se o B for maior do que o A, como vai ser calculado em módulo, vai ficar positivo do mesmo jeito, ok? Tá bom, vamos lá? Então vamos lá para o cálculo. Belezinha? Então, fechando aqui com chave de ouro. Né? E aí o que nós temos em mão? Toda vez que o movimento do carro é igual, no mesmo sentido, subtrai. Quando é sentido contrário, soma, tá bom? Valeu! Então, já já a gente volta com mais uma explicação já com cálculo de velocidade relativa. Ok, galera, então, retomando para concluir, velocidade relativa, está aqui para fechar com chave de ouro. Toda vez que os corpos tiverem sentidos contrários, ou se aproximando ou se afastando, a velocidade relativa é o módulo da soma das velocidades. Tá certo? É o módulo da soma das velocidades. Toda vez que os corpos estiverem se aproximando do mesmo sentido, certo? Ou se aproximando ou se afastando, então a velocidade relativa é o módulo das diferenças das velocidades. Então aqui você pega o módulo, viu que está no mesmo sentido, você subtrai as velocidades e depois tira o módulo desse resultado. Aí você acha a velocidade relativa de A para B. E voltando, se tiver sentidos opostos, você soma e aí tira o módulo desse resultado. Tá bom? Então com isso a gente fecha a velocidade relativa. Já já a gente volta com o coeficiente de restituição. Tá beleza, galera? Ok. Então finalmente voltamos ao coeficiente de restituição. O que é isso? Coeficiente de restituição, que é indicado pela letra E minúscula. Então, fisicamente, quando os corpos se aproximam, você usa essa grandeza física para medir
a variação de energia cinética após o choque. Então, tecnicamente, coeficiente de restituição é uma grandeza física utilizada para medir as propriedades elásticas dos corpos e a variação de energia cinética, eventualmente, sofrida durante uma colisão, ou seja, durante um choque mecânico, durante uma abalroada entre os veículos, certo? Então, ele é utilizado exatamente porque esse choque, querendo ou não, tem um pouco de elasticidade, né? E aí eles vão se classificar de acordo com o coeficiente de restituição, de acordo com a variação de energia. Essa classificação, vocês vão ver depois que ela pode ser um choque perfeitamente elástico, parcialmente elástico ou um choque inelástico, tá bom? Mas como é que, professor, que se calcula esse coeficiente de restituição? Como eu devo fazer? Então eu botei aqui o passo a passo. Olha, o coeficiente de restituição é dado pela razão, ou seja, pela divisão entre a velocidade relativa de afastamento entre os dois corpos, que é depois do choque, e a velocidade relativa de aproximação desses corpos que acontecem antes do choque. Porque antes do choque, para ter choque, eles têm que se aproximar, porque se eles se afastarem não há choque. Então, a velocidade relativa de afastamento, que é primeiro, quando eles se afastam, dividido pela velocidade relativa de aproximação, certo? E aí, a fórmula física, eu vou colocar agora, acompanhe aí com atenção a fórmula. Ok, galera, então olha só para o desenho. Então vocês estão percebendo uma caminhonete se aproximando de um caminhão. Velocidade VA, velocidade VB, vai haver uma colisão, vai haver um choque, certo? Então eu vou calcular o coeficiente de restituição desse choque. O coeficiente de restituição indicado pela letra E. Eu pego a velocidade relativa de afastamento, que é depois do choque, que vai ser dado, e eu divido pela velocidade relativa de aproximação, que é antes do choque. Quando eu fizer essa divisão, eu encontro o coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição ele é um valor adimensional, ele só é um numérico. Ou ele é 0,5, ou ele é 1, ou é 0,3, ele é um número adimensional, ou seja, sem dimensão, tá bom? E aí já a gente já retorna, né? Já fazendo o exemplo como calcular esse coeficiente de restituição.